Olá, meus amados, como estamos? É uma introdução de algumas ideias e dúvidas que vocês têm, que eu estou tentando fazer um compilado aqui. Lembrando, pessoal do grupo, que eu Lembrando vou também de criar pequenos ignorarem blocos e vou a mandar minha cara de de forma acabada e o meu individual como cabelo todo bônus torto, aos destruído. coaches que mais estão apresentando estudos, disciplina, que estão compreendendo, que estão seguindo à risca as nossas orientações. E como isso é um bônus, esse bônus eu quero dar de presente para aqueles coaches mais empenhados, tá bom? Estou colocando aqui no canal do YouTube, porque de repente você que está aqui me vendo, já quero também trazer uma ideia geral para te ajudar. Às vezes você não tem dinheiro para estar investindo numa assessoria de coaching ou psicanálise, então aí você já pega alguma coisa daqui e agrega nos seus estudos, tá bom? Porque às vezes, ó, só um start faz você voar, tá? Então, tem coisas, pessoal, quando eu falar lá no grupo, é para os meus coaches, tá bom? Então, aí vocês ignoram. Então, vocês peguem aqui, vou deixar isso aqui no canal para ajudar os meus seguidores também, porque vocês também merecem algumas boas ideias aí, tá? Primeira coisa, estímulo. Preciso falar sobre estímulo. Cérebro. Quando você compra um material, quando você investe num professor, quando você investe num trabalho de coaching, mas você está muito em dúvida se o que você está fazendo é legal, muito em dúvida, ou você está sendo muito crítico com a coisa, a tua mente, ai, nossa, tipo assim, algo assim, ai, não sei, não tô gostando muito desse professor, ai, que devagar. Cara, nossa, eu que vou ter que fazer isso. Puta, olha, a Kátia fica fazendo eu fazer o que eu queria que desse da minha mão, que eu não queria que fosse assim. Quando você começa com esse tipo de pensamento no geral, o teu cérebro, ele vai descartar, porque para ele é inútil, tá criando ojeriza, então ele não vai armazenar nada, ele não vai nem querer prestar atenção naquilo que está sendo passado para ele, tanto de quem te orienta, tanto dos professores ou um material que você investiu. Então, a primeira sugestão que eu te dou é que quando o processo da crítica e da dúvida surgir, você pega, já tem que trabalhar essa avaliação mental, porque o seu cérebro vai ter um gatilho e vai começar a descartar, você tem que ficar ligado, tá? Você pode anotar do lado, não entendi isso aqui, pesquisar. Cria um caderninho de listagens e depois lá na frente, quando finalizar todo o processo ou todo o seu curso, não entendi essa matéria, não gostei muito do jeito que esse professor explicou, marca ali o que é, vai juntando e a cada 7 ou 10 dias, aí você pega essa listagem e vai ver uma outra explicação e vai polindo, tá bom? Desse modo você não vai criar um gatilho ruim de descarte. Tá certo? Isso é para tudo. Você, por exemplo, que estuda para concurso, que tá todo mundo dizendo que o Paulo Guedes, agora vai ser assim, porque antes não falavam que ia acabar concurso, agora vai ser assim, eu tenho certeza. Você que já tem certeza, já tem que sair fora do mundo de concursos. Por quê? Porque o teu cérebro, ele não vai memorizar nada, porque para ele é uma coisa inútil que está sendo feita. Você que ainda está em dúvida, está gerando insegurança, tem que se afastar de todos esses grupos que trazem essas notícias, ou amigos que ficam ali falando essas coisas, grupos, porque mesmo que depois você saia ali desesperado, sofrendo, eu tenho que estudar mesmo assim, meu Deus, me ajuda, mas está criando um looping de descarte. Então você precisa fugir dessas coisas, porque você não vai conseguir memorizar por causa dessa curva que acontece no teu cérebro, tá bom? Isso eu não estou te dando de modo de conselho, não. Aqui é ciência mesmo. Então, você fica ligado, só pra gente já, nessa introdução, já abrir tua mente com algumas coisas aí. Então, tá. Preparei o meu cérebro, ok. Vou tomar cuidado com esses estímulos, porque se vamos supor, se eu pego uma matéria que eu não gosto e já vou ali com nojinho, eu não vou memorizar, né, Kátia? Não vai. Mesmo que o professor seja ótimo, você precisa parar na hora que veio o pensamento, fazer a autoavaliação, conversar com o subconsciente, porque senão ele vai descartar e você não vai perceber. Então você tem que parar, fazer essa reprogramação cerebral para que ele compreenda que sim, é importante. Ao compreender que é importante, mesmo que não goste muito, ele vai conseguir se adaptar e prestar atenção. Então é assim que você tem que fazer. Uma sugestão que eu dou, toda vez que você, sabe a técnica Pomodoro, ou essas técnicas que todo mundo vende em livro por aí, que são na verdade de 2 cientistas muito importantes, que pro outro grupo lá eu até pretendo falar um pouco mais sobre eles, que é um psicólogo e um neurobiologista,
Você pode fazer assim. Sabe os 50 minutos, pausa 10? Ou os 20 minutos, pausa 5 do método Pomodoro? Pega a matéria, por exemplo, eu tenho dificuldade de matéria de matemática. As matérias que você tem dificuldade, você vai fragmentar mais. Não passe de 20 minutos, tá? Porque tem um estudo científico em cima disso. Então, pega a sua 1 hora de estudos para matemática e divida 20 minutos, pausa 5. 20 minutos, pausa 5. 20 minutos, pausa 5. A pausa, você não pode ficar no mesmo ambiente. Isso é regra para tudo. Você tem que sair do ambiente, tomar água, tomar um sol, alongar, seja o que você quiser fazer, não tem problema, tá bom? Mas você não pode ficar no mesmo local também. Mas e se eu só for sair do local e sentar para meditar? O ideal é que vá para outro ambiente mesmo, que seja para meditar. Se não tiver jeito, tudo bem, mas recomenda-se que você saia do ambiente. As matérias que você não tem tanta dificuldade, você usa aquela regra, 50 minutos, pausa 10 ou 5 minutos. Preferencialmente, pause 10 minutos. Tem que sair do ambiente nesse caso, beleza? Tá, entendeu? Tá. Outra coisa que eu preciso que você se organize no planejamento aí. Matérias que você não gosta, matérias mais complexas, você tem que organizar o seu planejamento para pôr no horário que você rende mais. No horário em que você mais gosta de estudar. Na hora que você está no pique, você coloca a matéria que você não gosta ou tem dificuldade. Matérias que você não gosta, começa a trabalhar na tua mente. Puxa vida, eu não gosto, não transforme isso numa coisa tão irrelevante, tão que não sirva para nada. Começa a pensar no valor que isso pode agregar na tua vida. Vai ajudar também aqui, ó, mentalmente. Matérias que você gosta mais, coloca nos horários que você rende menos, beleza? Tá. Tá. Pessoal de dislexia, transtorno de déficit de atenção, que eu comentei com uma coach que eu ia falar sobre isso. Quem sofre de dislexia, a única dificuldade que tem é na leitura, são com as palavras. O restante, você funciona super bem. O disléxico só tem esse tipo de dificuldade, a não ser que ele seja dislexo e sofra de déficit de atenção, tá? Mas geralmente o disléxico é probleminha com leitura. Então você tem que se organizar para estudos em videoaulas ou aula presencial. Quando você estiver em aula presencial, leva o gravadorzinho, tá bom? Porque as suas anotações, quando você for revisar, você escuta novamente o gravador. Pessoas com dislexia estudam bem explicando o conteúdo, gravando os resuminhos em voz também. Na hora que você for treinar fazendo questões, fica muito melhor. A pessoa que tem transtorno de déficit de atenção tem que ter agenda. Na verdade, todo mundo tem que ter uma agenda. Mas essa agenda tem que estar à vista, aquelas luzinhas de apagar, tá? À vista, porque você precisa colocar tudo ali pelo fato de sermos mais esquecidos, mais avoados em algumas coisas. Então, a gente precisa tomar esses cuidadinhos. Geralmente, se eu falar pra você, tem que ter uma agenda, sei lá, um planner, não adianta falar nada disso pra você. Se você for ficar guardado, prefira algo que você levante e esteja ali na frente, que vai facilitar a tua vida, tá? Bom, como a maior parte do pessoal que eu atendo é com transtorno de déficit de atenção, e esse vídeo não é tanto por causa disso, porque nos vídeos vocês estão bem orientados. Por que sinalizar o material, por que das cores, tá bom? Só o fato de usar o Brain Focus, o jeitinho que eu vou orientando ali, já fica mais fácil de você adaptar os seus estudos. Era mais para agregar para quem tem dislexia. Quem estuda, quem tem transtorno de déficit de atenção, dislexia, os estudos é a longo prazo. Não tem como, principalmente dislexia, que acaba tendo que estudar por aula presencial ou videoaula. Então é um estudo, se for para concurso público, dependendo do peso da concorrência, você vai precisar de 1 ano, porque a quantidade de horas nas aulas são maiores. E só ver videoaula não vai funcionar. Então você tem que ver as aulas, aprender como você vai fazer os seus resuminhos, explicar o conteúdo em cima das revisões. E principalmente a associação reflexiva, que é quando você revisa em voz alta os mnemônicos, os resuminhos que você está fazendo. Então, digamos, você está fazendo ADE ou mapeamento. Você pode pegar um gravadorzinho e explicar a ADE e o mapeamento e depois escutar.
tá bom? Para você que tem dislexia, é o mais apropriado. Essa repetição de explicação vai te ajudar a se desenvolver melhor. No caso, por mais dificuldade que você tenha, precisa enfrentar o treino com as questões, precisa usar as questões para estudar, porque no dia da prova você vai encarar o quê? Um monte de letrinhas e palavrinhas. Você escolheu o concurso público, então a gente tem que criar um processo de neuroplasticidade aí para que você consiga no dia da prova ler o que está sendo pedido, tá? Mas isso em off eu organizo um pouco melhor vocês. Que mais aqui? Tá, descanso, mudar de ambiente. Falei, tá, belezinha. Deixa eu ver aqui se aqui... Tudo isso, pessoal, pros meus coaches mais empenhados, eu vou depois mandar uns videozinhos mais bacana, falando mais sobre hiperfoco e hiperprodutividade, tá bom? Então pode esperar individualmente, conforme o pessoal, os monitores que observam cada um de vocês para mim, forem falando, olha, eles vão me dar quem tá na lista negra. Não vou enviar. Quem tá na lista negra vai ter que penar, me provar que tá merecendo e eu dou individualmente. Eu tava tentando criar um processo de estímulo, aí eu pensei nisso, tá bom? Beleza, Kátia? Revisão 24 horas que me perguntaram muito. Sabe o que é que vocês mais se estrepam? Por que vocês se atrapalham com as revisões? Porque vocês não entendem que, vamos supor, você tem uma quantidade cheia de revisão. Você tem que transformar em 10% o horário daquilo que você estudou. Então, digamos assim, eu levei 3 horas estudando direito constitucional. Essas 3 horas eu fui criando mnemônicos, né? Eu fui fazendo questões e colocando os teminhas que eu errei para ir para o caderno de erros. Não é mais ou menos isso? Essas 3 horas você tem que se separar no dia seguinte para revisar durante 30 minutos só. Você vai pegar os mnemônicos, vai parar ali, vai fechar o olho e ficar ali lendo o mnemônico e falando assim, isso é revisar 24 horas. Não é ler tudo de novo que você fez, ler todo de novo o material do professor, é aí que vocês estão pecando e feio, tá bom? Então, digamos que você estudou 20 horas na semana ou 40 horas na semana. Você foi estudando e criando seus mnemônicos, suas palavras-chave, né? Então, 20 horas vai se transformar em 20 minutos. Você vai ter que pegar isso que você estudou em 20 horas e revisar em 20 minutos. Não dá. Te vira, você tem que dar um jeito, porque senão você nunca vai vencer suas revisões, certo? 40 horas, você tem que transformar em 40 minutos. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês, tá bom? As revisões, as leituras associativas, vou falar um pouco mais individualmente os mnemônicos para vocês também, beleza? Deixa eu ver aqui. Sobre as listagens, depois no grupo eu vou explicando melhor para vocês. É isso, tá? No geral, só para trazer uma ideia melhor, porque eu vi que vocês estão fazendo muita caquinha aqui com essa revisão de 24 horas, que vira e mexe vocês me perguntam. Estudou o conteúdo? Quer dar uma revisada no dia seguinte? Tem uma explicação científica para isso, válida? Tudo bem, mas você ou pega só o que você sinalizou, não é ficar naquela repetição. Não, você tem que pegar ali o tema, ir lendo ali o tema, liga o Pomodoro, o Brain Fox, em 20 minutos e fica ali explicando para você o conteúdo. É só isso. E depois você vai estudar as outras matérias. Aí depois 24 horas. É assim que você vai fazendo. As matérias que ficaram para trás de 7 dias, você vai ver quantas horas você estudou. Você vai ter novamente mnemônicos, o que você sinalizou. E isso aqui é aquela revisão de associação. Você pega o tema, fica ali criando uma historinha, conversando com você sobre tema. Se não lembrar, aí você anota e aí você vai e pesquisa melhor, tá bom? Desse modo você não vai se perder mais. Vou explicar melhor nos vídeos conforme for colocando lá no grupo pra vocês. Seja como for, esse aqui está no canal no YouTube pra vocês, beleza? E para ver se agrega algumas ideias aí e te ajudar. Tenho certeza que uma coisinha ou outra que eu coloquei aqui você também vai poder aproveitar. Beijo, abraço forte de ursa. Juízo.